paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Mateus, capítulo de número 27, o penúltimo capítulo, né? Estamos aí estudando desde o capítulo 1 até o capítulo 26, temos 26 vídeos anteriores a este. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, deixe seu like, deixe seu comentário, né? E vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. No capítulo 27, vamos fazer como fizemos no capítulo 26, né? Onde falamos os títulos e comentamos aquilo que nós entendemos da palavra. Não vamos aqui estar lendo porque são 66 versículos, então o vídeo ficaria muito longo se eu fosse ler e explicar cada versículo ou tentar aí chegar em um objetivo. Então a gente vai fazer um vídeo objetivo, falando do que já entendemos, do que sabemos. Então temos aqui 8 títulos, dentro da Bíblia Pentecostal, dentro da Bíblia revisada por Almeida. Então todas essas, elas têm títulos ou têm um tema. E aqui esta da mesma maneira. Então nós temos aqui 8 títulos onde vamos aqui comentar, onde vamos falar um pouco. Amém? Então se você tem a palavra de Deus, como eu sempre falo, que é a bússola, que é o nosso GPS, que é o nosso manual de vida, o GPS que vai nos levar para o céu, leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é ela que nos fortalece. Amém? Então aqui dentro do capítulo 27, nós vamos encontrar Jesus sendo entregue, Jesus sendo interrogado, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo sepultado, né? E então nós vamos ver tudo isso dentro desse texto, deste capítulo 27. Nós vamos ver do verso 1 ao 10, falando sobre o suicídio de Judas. Judas, após ter entregue Jesus, vendido por 30 moedas de prata, ao ver que ele estava sendo condenado, ao ver que ele estava sendo julgado, então a sua consciência pesou, né? Tanto é que a sua moeda foi jogada, né? E nem os soldados quiseram suas moedas, compraram um campo, onde é um campo chamado campo de sangue, né? Isso vai dizer do verso 1 ao 10, né? Que então Judas saiu e ele mesmo tirou a sua própria vida por arrependimento, por tristeza, por angústia, né? Por ser acusado, porque o inimigo ele é assim. Nós sabemos que a função de Judas dentro dos apóstolos e do ministério de Jesus era ser o tesoureiro, é aquele que cuidava da finança. Mas Judas deixou isso se corromper, né? Quantos nos dias de hoje têm se corrompido pelo dinheiro, né? Começam muito bem a sua caminhada, mas termina mal, né? E o interessante não é começar bem, né? E terminar mal. Sim, começar, pode até começar mal, mas o importante é terminar bem a nossa caminhada. O apóstolo Paulo vai dizer em Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 4, verso 7, combati o bom combate, guardei a carreira, agora me espera a coroa que está prometida. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, começou mal, mas terminou muito bem. Nossa vida cristã tem que ser assim, né? Ainda que nós começamos mais ou menos, mas precisamos chegar ao fim bem, ou seja, quando Jesus vem buscar a sua igreja. Então nós vamos ver que Judas, tem alguns pregadores eloquentes que já pregaram sobre isso. Se Judas entendesse e observasse aquilo que Jesus já tinha falado várias vezes, que ele morreria pelo pecado do povo, mas ressuscitaria ao terceiro dia, e ele aguardasse o terceiro dia, seria perdoado, teria uma experiência maior com Deus. Então nós vemos aqui que do verso 1 ao 10 fala sobre Judas, o suicídio de Judas. Do verso de número 11 ao 18, Jesus é interrogado por Pilatos. Pilatos começa a interrogar se ele é mesmo filho de Deus, se ele é mesmo rei dos judeus, porque um dos medos maiores era ter um rei na época. Então eles tinham medo de perder o seu trono, de perder o seu reinado. Então Pilatos começa a interrogar Jesus. Mas como Isaías escreve, Isaías 53, vai dizer que ele, como uma ovelha muda, foi para o matadouro. Nós vamos entender dessa maneira que aqui ele só diz uma frase. Quando Pilatos começa a interrogá-lo e dizer que tu és o rei dos judeus, ele vai dizer, tu dizes que eu sou. Então essa é a única frase de Jesus que vai se encontrar nesse texto, nesses 7 versículos, do verso 11 ao 18, ele vai dizer, tu dizes que eu sou.
Pilatos, porém, não acha nenhuma condenação em Jesus. Nada a não ser que ele pregava, né, a palavra de Deus, que ele pregava, né, de uma forma diferente dos sacerdotes da época. E, né, do verso 19 ao 26, nós vamos ver que Pilatos, então, não vendo nenhuma condenação a ele, vai lembrar de uma lei ou de uma forma que se fazia de tirar a condenação da pessoa. Sendo a semana da Páscoa, um salteador, um ladrão, seria perdoado. Então ele lembra isso ao povo e disse assim, olha, vocês, né, na nossa lei, no nosso decreto, nos dias, na semana de Páscoa, perdoa-se aquilo que se tinha feito. E temos aqui duas pessoas. Quem é? Barrabás e Jesus. Quem queres que eu vos salte? Os irmãos conhecem já a história, né, do verso 19 ao 26, vai contar essa história. Né, o povo diz para soltar Barrabás e crucificar a Jesus. No verso de número 24, Pilatos, vendo que a situação estava muito difícil, ele vai pegar uma bacia com água, vai lavar as suas mãos e tirar, né, o sangue inocente de Jesus de suas mãos. E o povo vai dizer que este sangue recaia sobre nós de uma forma sábia, porque o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. É o sangue de Jesus que nos limpa, né? Nós sabemos que Jesus, ele não foi pego, Jesus se entregou, era o que Jesus veio fazer. O Cordeiro. João capítulo 1, versículo 29 diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Mas na situação em si, nós vamos ver que Pilatos lava suas mãos e o povo vai dizer que este sangue inocente recaia sobre nós. Quantos que foram alcançados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. No verso de número 27 ao 31, nós vamos ver a zombaria dos soldados, o quanto Jesus ele sofreu, o quanto Jesus ele foi perseguido, o quanto Jesus ele foi humilhado. Né? Às vezes tem crente que não suporta uma situação ruim, mas Jesus passou por tudo isso para que hoje nós possamos glorificar o teu nome. Né? Nós vemos ali o soldado rasgar as suas vestes, os soldados cuspiram no seu rosto, né? Deram tapas no seu rosto, nós vemos tudo isso e Jesus ficou, né, em silêncio. No verso de número 32 ao 45, Jesus é crucificado. Né? Jesus vai até o Gólgota, né, o Monte da Caveira, e ali, né, ele é crucificado, é levantado naquela madeira, e quando nós falamos sobre isso, entendemos e vemos na história que cada cruz tinha um nome da pessoa que ia ser colocada, né, naquela cruz. Nós sabemos que aquela cruz que Jesus carregava não era dele, era de Barrabás. Aquela cruz era para Barrabás, e segundo alguns teólogos, estudiosos, diz que Barrabás era maior do que Jesus, por isso teve que esticar a sua mão, por isso, né, os seus pés, por isso Jesus ele tomou o nosso lugar. Barrabás representava a minha vida, a vida da humanidade caída, que estava em pecado, que tinha feito tudo ruim. Jesus tomou, né, o nosso lugar e foi crucificado por nós. A crucificação de Jesus tem um símbolo muito forte. Né? Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus, ele é o centro da palavra. Por isso nós sempre temos que falar que Jesus é o centro. Ele cura, salva e leva para o céu. Jesus, ele veio à terra como cordeiro, morreu, mas em breve ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para julgar, né, a terra e buscar os teus, arrebatar aqueles que são fiel e crer no Senhor. Né, em Colossenses capítulo 1, vai dizer, né, Paulo vai dizer, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, né, porque ele está assentado à destra de Deus. Sim, nós nascemos de novo. Então Cristo ele foi crucificado. E ali tem algo muito simbólico, muito forte também. Né? Ao seu lado havia dois salteadores, dois que tinham roubado, que tinham feito coisas ruins e foram condenados. Né? Estavam também sendo crucificados. A morte cruz no Antigo Testamento, né, vai dizer que né, maldito todo aquele que morrer na cruz. Então o Senhor se fez de maldição para que nós possamos ter justificação em Cristo. Nós vamos ver que aqueles dois que ali estavam,
né? Um deles se arrependeu, o outro não. Um disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, no seu paraíso. Vai dizer, hoje mesmo te digo que estarás comigo no paraíso. E o outro disse, esse aí não pode salvar a ninguém. Então nós vamos ver que pessoas podem sim, no último momento da sua vida, né, crer que o Senhor salva e ser salvo. E outros não, né, não querem a salvação. A grande verdade é que o ministério de Jesus, ou seja, né, após a sua crucificação, já começa ali a salvação, através daquele que crê no sacrifício da cruz, naquele que crê que Jesus ele veio como cordeiro e tomou o nosso lugar, e agora nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que crer em Cristo, crer que o Senhor, né, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, agora é feito filho de Deus. Todos nós somos filhos do Senhor. Então nós vamos encontrar, né, do verso 32 ao 45, esta crucificação. Ali nós vamos ver algo tremendo acontecendo. Jesus, né, pagando pelos nossos pecados, ou seja, os nossos pecados foram apagados de nossas vidas e levados sobre Cristo. Cristo agora, né, tem a condenação que seria sobre a minha vida, sobre a vida de toda a humanidade. A humanidade está sendo justificada, sendo perdoada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então nós vemos que Jesus, então, ele foi o nosso cordeiro, foi aquele, né, que tomou o nosso lugar. E nós vemos que ele foi crucificado, sim, né? E assim, né, vem então a morte de Cristo. Do verso 46 ao 56, nós vamos ver quando chegando aquela hora, né, ele vai clamar, Jesus Cristo vai clamar, Eloi, Eloi, sabachthani, né, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele estava dizendo, Senhor, né, porque Deus ele teve que virar o seu rosto para o seu filho. Né? Jesus sentiu a ausência do Pai uma vez, quando o pecado estava sobre ele. Então ele vai pagar pelos nossos pecados. Então ele vai morrer nesta morte de cruz, sentir a morte humana, fisicamente. Mas também nós vamos entender que dentro deste período, Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar. Nós vamos ver que dentro deste momento, Jesus morre. E ao morrer, né, ele é tirado daquela cruz. No verso de número 51 ao 63, Jesus agora, né, ele é tirado daquela cruz. José de Arimateia pede o seu corpo e colocado em um túmulo, em um lugar onde ninguém tinha ido ainda, tinha se colocado veste linhos puros sobre ele, seu corpo é envolto e ele é colocado naqueles sepulcro, naquele lugar que se deveria estar. E a Bíblia vai dizer que ali ele ficou. E Pilatos sabendo, a Bíblia vai dizer, né, que Pilatos sabendo, e os sacerdotes da época, que Jesus, quando estava na terra, e nós vimos isso aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 26, que já lemos, já estudamos, já falamos, Jesus falou tudo, não deixou nada em oculto. E ele sabendo assim, olha, este homem se pregava da seguinte maneira. Ele falava que ele iria ser entregue, ia ser morto, mas ele ia ressuscitar o terceiro dia. Então o soldado vai chegar para Pilatos e vai dizer, ora, se os seus discípulos foram nos sepulcros, pegaram o seu corpo e sair anunciando que ele tem ressuscitado, que ele ressuscitou. Então o nosso primeiro erro será pior, né, porque será divulgado que ele ressuscitou e esse povo vai crescer por causa disso. Então, né, houve essa trama no sepultamento de Jesus e Mateus tem essa particularidade para escrever isso. Então vai dizer do verso de número 64 ao 66, que é o último versículo, né, os últimos versículos deste capítulo, que então Pilatos manda os soldados lacrar aquela tumba, lacrar aquele sepulcro, e ali também ficar guardando, não deixar que ninguém chegasse, nem seus discípulos, nem nenhum conhecido. E nós vamos ver que então o versículo termina desta maneira. Claro, quem é conhecedor da Bíblia, né, o capítulo 28 vai falar a grande mentira dos judeus, e é claro que eu vou deixar isso para o próximo. Então, domingo, vou postar esse vídeo aqui hoje, né, na quinta-feira, e no domingo eu prometo que eu vou postar o 28, né, a partir das 22 horas. Então você que está me acompanhando, acompanha aí, nós vamos estar sempre postando vídeo, falando,
Em breve vamos fazer também uma live aqui. E todos que participam, que estão chegando agora no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário, né? E vamos crescer junto, para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós vamos ver que Jesus ele foi trancado ali, estavam sendo guardados. Então esse é o capítulo 27. Conta toda essa história, desde o suicídio de Judas, até o julgamento de Jesus, até a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a guarda do corpo de Jesus pelos soldados judeus da época. Então nós vamos, domingo, eu conto aqui o capítulo 28. Que Deus te abençoe, te fortaleça, estude a palavra de Deus, aprenda com Cristo, porque Jesus te ama muito. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor. Deus abençoe.